Fala, meu concurseiro, beleza? Professor Eduardo Cavalcante, estou aqui no Team HD Curso. Sem sombra de dúvida, vamos vencer essa matéria que não é difícil. Galera, hoje vamos começar com um conceito bem simples. Vamos aprender aí, ó, o conceito de hardware, beleza? Então, ó, vamos lá. O que é informática, o que é hardware e o que é software? Galera, informática nada mais é do que uma tecnologia que funciona à base de instruções. Então, ó, eu quero que você tenha na sua cabeça que do momento que você liga com o computador até o momento que você desliga o computador, instruções são realizadas. E o que são instruções, Eduardo? Instruções é a mesma coisa que algoritmos e códigos. É uma sequência de passos para se realizar uma determinada tarefa. Beleza? Então, ó, vamos comigo aqui, ó. Tecnologia que proporciona informação automatizada. Essa informação pode-se dizer que são resultados ou respostas. Beleza? Através de instruções, linhas de códigos, programas e algoritmos. Galera, o computador atualmente é o computador digital, certo? E por que digital? Porque ele utiliza o sistema binário, ou seja, o bit 0 e bit 1. Isso aqui é a linguagem de máquina. O que o computador entende, pessoal, é somente zeros e uns. Centenas, milhares, bilhões de zeros e uns. Tranquilo? Então, ó, tem uma coisa que eu chamo de tríade de funcionamento. Então, acompanha comigo aqui, ó, tríade de funcionamento. O F é a primeira camada, o L é a segunda camada e o U é a terceira camada. Então, vem comigo aqui agora, ó. Primeira camada, parte física. Ó, F de física, certo? L de parte lógica e U de usuário. Essa é a abstração homem-máquina, certo? Essa é a abstração homem-máquina. Na sua prova, isso não vai cair, ó. Isso aqui é muito simples e você não pode errar. Física, a parte física é a mesma coisa que hardware. E a parte lógica é a mesma coisa que software. Agora aqui pode confundir você. Então preste atenção. Drive é sinônimo de hardware, assim como driver é sinônimo de software. Beleza? Só que o detalhe, como é que você vai diferenciar essas duas palavras? Onde uma termina com E e a outra termina com R. Da seguinte forma, qual é o nome do professor de informática? Eduardo. E Eduardo começa com que letra? Letra E, ó. Acompanha comigo. Então, ó, um drive, somente com E no final, você vai lembrar de Eduardo, porque Eduardo é físico, é tangível, é palpável, é a mesma coisa que um hardware. Você pega nele, você vê, você visualiza ele, você sente. Então, ó, o driver, ele é tangível, lembra do professor Eduardo, olha o link aqui, ó, um E e outro E. Já o driver com R, ele é sinônimo de software, por quê? Porque o driver é um software que ensina ao sistema operacional como determinado equipamento trabalha, certo? Imagine o seguinte, imagine que você instalou algum equipamento, algum hardware no seu computador e ele não funcionou ou não foi identificado. Isso por quê? Porque o sistema operacional não sabe como ele trabalha. Depois que você instalar o driver, aí ele vai conseguir trabalhar com ele. Então, ó, o driver nada mais é do que um tradutor. Ele ensina como aquele equipamento funciona. Então, ó, os R's aqui, ó, linkei. Pronto. Galera, juntando a parte física com a parte lógica, vamos ter a ideia de processamento, que é o que? A execução das instruções. E o processamento acontece aonde? No processador. Já grave isso na tua cabeça, tá? O computador funciona à base de instruções. Quem realiza o processamento? O processador. E outra coisa, galera, digo desde já, a parte física, o hardware, ele é burro, ele é desenvolvido para uma finalidade, mas ele por si só ele não faz nada, ele não trabalha, porque ele precisa que alguém comande ele. Quem comanda ele é o software, beleza? Então lembra disso que lá na frente eu vou precisar. Vamos embora. Então, ó, acompanhando aqui comigo aqui na tela, você pode ver que são sinônimos de que pode aparecer na sua prova como hardware. É a parte física, tangível, são peças, drive, beleza? Ele é desenvolvido para uma finalidade, certo? E o software é a parte lógica, não tangível. Você não vê o software. O software é um código. Um código ele é escrito e é executado. Você não vê ele internamente. Tranquilo? Então, ó, são outros sinônimos: programas, algoritmos e o driver com R, beleza? O software ele comanda o hardware. É um suporte lógico e também pode ser chamado de logiciário. Galera, o usuário, essa terceira camada aqui, ó, ele pode ser um usuário iniciante, comum ou avançado. Mas eu ainda considero
outros tipos de usuário, desde já. É bom você já saber, você já conhecer. É o hacker, o cracker e o lamer. Lá na frente, quando a gente for estudar segurança de informação, eu vou falar desses dois aqui, ó, o cracker e o cracker. Mas aqui eu faço questão de falar do lamer. Quem é o lamer e quem é o cracker? Quem é o hacker? Galera, esses dois aqui, ó, são dois usuários de autoconhecimento. Autoconhecimento de informática. Nenhum é melhor que o outro, são autoconhecimento, certo? E esse aqui é de baixo conhecimento ou nenhum. Esses dois caras aqui, ó, eles desenvolvem softwares ou técnicas para invadir sistemas. Um é legalmente e o outro é ilegalmente. E esse aqui, ó, o lamer, ele pega esses códigos para desferir ataques. Ou seja, ele não cria nada, ele já pega uma coisa pronta e ataca. Isso é um lamer. Beleza? Então vamos lá. Galera, a menor unidade de informação que se pode armazenar ou ser transmitida é o bit. A gente já sabe que bit é a menor unidade computacional. E o que é que o computador entende? Qual é a linguagem de máquina? É o bit 0 e o bit 1. Essa é a linguagem de máquina. Você não entende a letra do alfabeto, né? Se eu botar aqui, ó, Edu, porque você consegue ler? Porque você juntou o D e o U e leu Edu. A gente entende isso. O computador entende zeros e uns. Tranquilo? Então vem comigo. O conjunto de 8 bits se chama byte, certo? Também pode ser chamado de octeto. E cada byte octeto, em regra, representa uma tecla do nosso teclado. Porque quando você abre o Word aí e digita a letra E, aparece o E no seu documento. Porque o processador já identificou essa tecla com um determinado byte. O byte do E é diferente do byte do D, que é diferente do byte do U. Beleza? Então, ó, um byte, em regra, representa uma tecla do seu teclado. Um byte ou um bit sempre terá um significado ou um valor. Quer que eu te prove? Abro o Excel e boto isso aqui, ó. Verdadeiro mais verdadeiro. Verdadeiro. Sabe qual é o resultado disso? O resultado disso vai ser 2. Sabe por quê? Porque no Excel ele consegue trabalhar com 3 tipos de valores. Letras, números e valor lógico. E o valor lógico só pode ser 2 no Excel e no Calc, que é verdadeiro ou falso. Uma coisa não pode ser duas ao mesmo tempo. Quando você for responder sua prova, você vai responder certo ou errado. Você não vai responder cerrado, certo? Então perceba que o certo e o errado são dois valores e únicos. Então, esse tipo de valores é possível você representar pelo bit 0 e o bit 1. Certo? Então, ó, o 1 representa verdadeiro no Excel e no Calc. E o 0 representa falso. Então fica a dica. Um bit sempre terá um significado, como um byte, eu já falei que representa uma tecla do seu teclado. Beleza? Então, ó, só para você conseguir visualizar mais um pouco. Um byte, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui, ó, é um byte. Isso aqui é um byte. É um conjunto de 8 bits. E um bit isolado, como esse aqui, ó. O 0 isolado é um bit. Beleza? Então, galera, o computador digital só entende o sistema binário e você vai dizer que não. Galera, o sistema binário é o principal. Mas o computador também entende outros sistemas, como o octal, o decimal e o hexadecimal. Mas o que eu quero chamar a atenção para você é o hexadecimal, que a gente vai utilizar muito esse conceito. Lá em redes de computadores, que a gente falar sobre o IPv4, o IPv6, o MAC e até em segurança da informação, quando a gente falar de hash. Beleza? A gente vai precisar saber o que é esse conceito. Galera, o binário só entende 0 ou 1, certo? Esses são dois valores. O octal, já está dizendo, né? Octal, possui quantos valores? 8. 0 a 7. Se você somar isso aqui, vai dar 8. Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Octal. Beleza? Se você contar de 1 a 7, são 7. Mas se você contar com 0, são 8. Então, octal. Vamos lá, decimal é de 0 a 9, isso aí são 10, a mesma coisa. E hexadecimal é uma posição que é uma linguagem que é um sistema que possui 16 posições, que ó, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí ó, A, B, C, D, E, F. Eu quis dizer assim, ó, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, ó, hexadecimal nada mais é
do que posições que o computador entende, que vai de 0 a F. Beleza? São 16 posições. Então vamos lá. Como eu falei, ó, de acordo com a tríade de funcionamento, o computador digital pode ser dividido em usuário, software e hardware. Isso a gente já viu. Mas existem conceitos essenciais que eu quero que leve para a sua prova. Software a gente vai trabalhar em um bloco específico, ó, e tem 3 conceitos essenciais. Já o hardware tem aqui, ó, quatro partes essenciais, que é placa-mãe, processador, memórias e dispositivos. Vamos ver agora. Galera, é o seguinte, placa-mãe é o maior circuito onde todos os componentes são conectados para o perfeito funcionamento do computador. Tranquilo? Não se preocupe que a prova não vai aprofundar nada sobre isso. Processador é responsável por realizar o processamento. O processador ele possui 2 componentes muito importantes dentro dele, que é a ULA, unidade lógica e aritmética, e a UC. Galera, a UC é o responsável por controlar todos os sinais que entram ou que saem do processador, certo? Em resumo, ele controla todos os sinais do computador. A ULA é a unidade lógica e aritmética. Eu falei para você que o processador ele processa instruções, né? Mas na realidade, acredite se quiser, ele faz cálculos aritméticos e toma as decisões lógicas para que o resultado seja apresentado para a gente. Você acredita? Então, se não acredita, acredite. Ele realiza cálculos. Beleza? Esse é o processador. Abaixo do processador temos as memórias e os dispositivos. Vamos começar com os dispositivos. Já falei o que é placa-mãe, simples. Já falei o que é processador, simples também. Só quero que você lembre desses conceitos aqui, ó. ULA e UC. Beleza? Vamos lá, dispositivos. O que é um dispositivo? Dispositivo é um equipamento que, de alguma forma, ele vai enviar informação para o computador ou o computador vai enviar com informação para o usuário ou os dois ao mesmo tempo. Então vamos lá, vai depender do tipo. Se for um dispositivo de entrada, é quando nós, seres humanos, enviamos informações ao computador. Como, por exemplo, o mouse. Quando a gente mexe aqui o cursor e dá um clique, a gente não está enviando informação para o computador? Tá. Porque se a gente está conseguindo mexer o mouse, está clicando em alguma parte, algum arquivo e está selecionando aquilo, é porque a gente está dizendo para o computador que a gente quer fazer aquilo. Se você está criando um documento e começa a digitar no seu teclado, você está dizendo assim para o computador, escreva isso, escreva tal letra. Então, o teclado é um dispositivo de entrada. Dispositivo de saída, o monitor, a impressora. Dispositivo de entrada e de saída ao mesmo tempo, monitor, touchscreen. Ó, perceba que só o monitor, ele é saída, mas monitor touchscreen, ele é entrada e saída, certo? Impressora, eu falei quase agora que é só saída, né? Mas impressora multifuncional é o quê? É entrada e saída, pô. Porque a impressora multifuncional é a funcionalidade da impressora com scanner. E o scanner é de entrada. A impressora você imprime um arquivo digital em papel. Já o scanner não. O scanner você pega um papel físico e transforma ele em um arquivo digital. Você manda para o computador. Então por isso que ele é entrada. Então, já vimos os conceitos aí de dispositivos. Vamos para as memórias. Galera, as memórias elas podem ser primárias ou secundárias. As memórias secundárias são as mais simples. São as memórias de armazenamento. Armazenamento. Como assim? Um HD, SSD, cartão de memória, pendrive. Isso são memórias secundárias. Memória de armazenamento. Você armazena dados. Certo? E as memórias primárias? As memórias primárias são aquelas que estão relacionadas com algum tipo de instrução. Vai carregar algum tipo de instrução. Como, por exemplo, a memória ROM, pô, é a memória de inicialização. Quando a gente liga o computador, existe uma instrução lá específica. Quando a gente inicializa o boot, ó, inicialização do computador, aqui na memória ROM existe um software específico chamado BIOS, certo? Esse é o primeiro software a ser executado no computador. A BIOS. A BIOS ela verifica os equipamentos que estão aqui, ó, na placa-mãe, faz o teste e depois busca uma fonte de inicialização, que normalmente é o HD, para depois carregar o sistema operacional na memória RAM. E memória RAM, pô, é a memória de trabalho. Tudo que o computador está executando ou está mostrando para a gente está na memória RAM. Se seu sistema operacional está ativo e você consegue utilizar, é porque ele está na memória RAM. Se você abrir o documento, é porque ele está na memória RAM. Se você acessou o navegador, é porque ele está na memória RAM. Então, memória RAM é uma memória de trabalho. E o que é que a gente tem que saber sobre memória RAM? Existe um relacionamento muito bonito entre o processador e a memória RAM, pô.
existe um relacionamento que são ciclos infinitos, certo? Esse ciclo aqui, ó, ele vai existindo e é constante. Tudo que está carregado na RAM, o processador ele processa e envia para algum local. Por exemplo, se a gente está pedindo para ele abrir um arquivo, esse arquivo ele vai ser carregado na RAM, o processador vai processar e vai enviar para o dispositivo de saída, o monitor, para a gente ver. Se você quiser salvar um arquivo, por exemplo, você está editando e quer salvar, você aperta lá no botão de salvar, ele vai processar e vai enviar para uma memória de armazenamento, como por exemplo o HD, certo? Então, ó, o processador ele tem essa relação com a memória RAM, certo? Esse ciclo. E outra coisa, galera, o processador ele possui uma memória específica dentro dele. Ele possui a memória mais rápida, que é o registrador. O registrador ele fica contido dentro do processador. E aqui, ó, desse jeito que está aqui para vocês, essas memórias tá da mais rápida para mais, tá da mais rápida para menos rápida. Então, ó, registrador é mais rápida, depois vem cache, depois vem memória RAM. Tranquilo? Um detalhe que eu quero falar para vocês é que memória RAM ela nunca vai ser utilizada pelo usuário ou por qualquer programa. Logicamente, se a gente não vai utilizar, a gente também não vai modificar. Ela é uma memória somente de leitura e a função dela é só guardar a BIOS para ser lida toda vez que o sistema operacional for inicializado. Tranquilo? Eduardo, o que é o cache? O cache é a segunda memória mais rápida. E onde é que ele se encaixa? Ele se encaixa dentro do processador e a gente também pode encontrar ele fora do processador. Mas o que você precisa saber realmente é que o cache ele é uma memória auxiliar. Auxiliar. E como assim ela auxiliar? Eu acabei de dizer para vocês que essas memórias aqui, ó, tá da mais veloz para a menos veloz, certo? Então, ó, o processador ele possui o registrador. O registrador é mais rápido. E a memória RAM, ela é lenta comparada ao registrador, certo? E a cache ela é uma memória intermediária, ela está entre a memória RAM e o registrador. E o que é que acontece, galera? Toda vez que o processador realiza um processamento, ele vai guardando esses processamentos, porque caso você usuário solicite novamente, ele não vai buscar na RAM. Por quê? Porque ela fica na cache. Então a cache é uma memória intermediária, memória auxiliar. Então, ó, o que é que ele faz? Ele busca direto na cache, se você quer um processamento que ele já processou. Logicamente vai ocorrer um ganho de desempenho aqui. Então, ó, eu quero que você entenda isso. Memórias primárias são memórias que estão relacionadas ao carregamento de algum tipo de instrução, certo? Memórias secundárias é armazenamento de dados. Qual é a memória mais veloz? Registrador. A segunda, cache. A terceira, RAM. A RAM é a memória de trabalho. A cache é uma memória que ajuda a dar desempenho ao processador. E a memória ROM é a memória de inicialização. Vamos embora. Então, ó, como eu falei para vocês, algumas características, né? Vamos agora para o que realmente cai em prova. Galera, o armazenamento de dados, as memórias secundárias, elas são não voláteis. E o que é uma memória não volátil? Não volátil ou não voláteis. É aquela memória que não precisa de energia para armazenar informação. Se você salva alguma coisa no seu HD, hoje, desliga o computador e amanhã abre de novo, você vai conseguir achar esse arquivo que você salvou ontem? Vai. Por quê? Porque o HD é uma memória não volátil. Ele não precisa de energia para armazenar informação. Certo? Então, ó, não volátil, logo você pode dizer que é permanente. Permanente. Beleza? Já, galera, as memórias primárias possuem 3 memórias que são voláteis, ou seja, precisa de energia para armazenar informação. Voláteis, logo é temporária. Temporária. Por quê? Porque quando a gente desliga o computador, essas informações acabam, são encerradas, são apagadas. E a memória ROM? A memória ROM é uma memória não volátil. Olha que lindo. Não volátil. Volátil. É uma memória não volátil. Beleza? O que isso quer dizer? Que ela não se apaga. A memória ROM é uma memória somente de leitura e essa memória ela vai guardar a instrução BIOS e ela não depende de energia para armazenar essa informação. Então, ó, não volátil. Beleza? Então, ó, o que eu já tinha acabado de falar. Memória ROM, memória de inicialização, memória RAM de trabalho, memória cache auxiliar, memória interna do processador.
Elas são voláteis, como já falei, ó, temporário, temporário, temporário e volátil, não volátil e permanente, não volátil e permanente. Você já entendeu isso aí, beleza? Galera, o que é de mais importante? Sem sombra de dúvida, é você saber comparar memória RAM e memória ROM. Vai ou não vai, a CESP gosta de brincar com isso. A memória RAM é memória de leitura e escrita. O que isso quer dizer? Você pode ler e escrever, ou seja, você pode visualizar e editar, certo? Um documento que você salva em um pendrive, você não consegue ler? Então, por quê? Porque ele foi carregado na memória RAM, já expliquei isso. Logo, a memória de leitura. E se você consegue modificar? É uma memória de leitura e escrita. Então, ó, permite o usuário alterar um arquivo. É uma memória primária, assim como a memória volátil. Eita, desculpa, assim como a memória ROM. A memória RAM é a memória volátil, enquanto a memória ROM é não volátil, certo? A memória RAM é expansível. Dependendo da tecnologia da sua placa-mãe, você pode expandir 2GB, 4GB, 6GB, 8GB. Já a memória ROM ela não é expansível e o usuário nunca utiliza ela para nada. Inclusive, ele não pode apagar nem ele, nem nenhum software, certo? Todo software que é executado é carregado na RAM, inclusive a BIOS. Olha que massa, a BIOS fica onde? Na ROM. Mas quando a gente inicializa o computador, dá o procedimento de boot, uma cópia da ROM, uma cópia da BIOS, desculpa, uma cópia da BIOS que está na ROM, na memória ROM, é copiada lá na memória RAM, certo? Porque como eu falei, ó, o processador ele tem uma relação muito íntima com a memória RAM. Ele só processa o que está nela, beleza? Então, ó, o que é que está na memória RAM? A BIOS, o sistema operacional, aplicativos e por aí vai. E a memória RAM possui um firmware. Um firmware, o que é um firmware? Firmware nada mais é do que um software que já vem instalado de fábrica. Você não precisa instalar porque ele já vem de fábrica. Então ele recebe essa nomenclatura, certo? E nesse caso, esse firmware é a BIOS. Então lembra disso, ó, memória ROM é somente leitura e memória RAM é leitura escrita e memória ROM é somente leitura, beleza? Então vamos lá. Dispositivo de entrada, já acabei de falar. Falei do mouse, falei do teclado. Aí tem, ó, caneta ótica. Temos o microfone, que a gente fala, ó, fala, não é fone não, é microfone. Scanner, já expliquei, joystick, quem já jogou videogame já sabe que é de entrada, a gente vai apertando os botões, os bonequinhos vai se mexendo de acordo com o que a gente quer. E o webcam, muita gente erra, pô, o webcam, galera, acha que é saída é entrada e saída, é errado. O webcam, em regra, ele é entrada. O webcam ele vai capturar a imagem e vai enviar. Se você consegue visualizar a imagem de alguém através de webcam, é através de um monitor, e o monitor é o dispositivo de saída. O webcam é de entrada, beleza? Dispositivo de saída é quando o computador nos mostra algo. Aqui temos o monitor, a impressora, caixa de som, fone, ó, fone, não é microfone, é fone, projetor. Tudo isso é dispositivo de saída. E o que é dispositivo de entrada e saída? É os dois juntos. Já falei, ó, monitor touchscreen, impressora multifuncional, que é a impressora scanner junto, cartão de memória, HD, são memórias de armazenamento, certo? Placa de rede, os bits entram, os bits saem, certo? Teclado multifuncional, e uma coisa que eu acho que a prova não cobre, que é muito safadeza, mas faço questão de botar, é o headset. É um equipamento que é fone e microfone ao mesmo tempo, beleza? Nesse caso aqui ele é entrada e saída. Então, ó, vamos para as questões e ver realmente se o que eu falei cai. Vamos embora. Primeira questão. As informações processadas nos computadores são compostas por caracteres, sendo que cada caractere representado por 01 é chamado de byte, e o conjunto de 8 bytes constitui um bit. E aí, galera, rapidinho como quem rouba. Questão errada, pô. Questão errada. Vamos lá. São compostos por caracteres, sendo que cada caractere representado por 01 é errado. Em regra, cada caractere é representado por um byte. Aqui já foi a primeira cagada. A segunda cagada é dizer que 0 ou 1 é chamado de byte. Errado, que isso aqui seria bit. E o conjunto de 8 bytes, errado também. O conjunto de 8 bits constitui um byte. Meu Deus do céu, constitui um byte. Então, ó, um erro por cima do outro. O cara tava bebo na hora que fez a questão. Questão errada. Segunda, simbora. No sistema operacional de um computador, a função de boot ou reinicialização, galera, rapidinho. O boot é inicialização ou reinicialização? O boot eu falei que está relacionado à inicialização. Mas vamos continuar lendo. Faz que o computador seja formatado, errado,
para melhorar o desempenho da memória e limpar o espaço em disco. Errado. Galera, é o seguinte, o que é formatar? Formatar nada mais é do que preparar um HD, por exemplo, uma unidade de armazenamento para receber dados. Um HD, por exemplo, quando ele sai de fábrica, ele sai com a formatação física, ou seja, ele foi desenvolvido e dividido em trilhas e setores. Essa é a formatação física. Formatação lógica é quando a gente instala um sistema de arquivos, que é o responsável por permitir organizar, gravar e ler dados em um dispositivo de armazenamento. Então, ó, questão totalmente errada. Beleza? O boot ele não formata, pô. O boot é o processo de inicialização do computador. Certo? Já que eu estou falando em processo de inicialização, eu faço questão de mostrar para você. Vamos lá. Começamos o boot. Aí temos a memória ROM. A instrução que está lá, a BIOS, vai ser copiada na RAM e vai ser executada. O que a BIOS faz? A BIOS identifica os equipamentos que estão na placa-mãe e faz um teste. Depois desse teste, ele procura uma fonte de inicialização. Fonte de inicialização, botar FI. Que normalmente é quem? É o HD, certo? O HD. Então, o HD ele é formado da seguinte forma. Várias trilhas e setores. Várias trilhas e setores. Dentro desses setores tem um setor muito importante, que é o setor MBR. É aqui que fica alguns softwares, como o sistema operacional, certo? E tem um software específico, que a gente vai estudar ele futuramente, daqui a pouco, que é ele que carrega o sistema operacional, auxilia no carregamento do sistema operacional na memória RAM. Então, ó, isso aqui é o processo de boot. Em nenhum momento ele formata. Terceira questão. O processo de inicialização do sistema operacional envolve a execução de um programa pré-definido, que tipicamente fica armazenado em uma memória RAM. Lindo! Que programa é esse? A BIOS. Lindo demais. Próxima questão. A RAM tem como uma de suas características o fato de ser uma memória não volátil. Cagou, porque a memória RAM é volátil. Vamos continuar lendo. Ou seja, se o fornecimento de energia for interrompido, seus dados permanecem gravados. Erradíssimo, erradíssimo. Memória RAM é volátil. Se a energia for interrompida, os dados são encerrados, são apagados. Tranquilo? Vamos embora. Quinta questão. A memória RAM permite apenas a leitura dos dados. Cagou de novo, meu irmão. Porque memória RAM é o quê? É leitura e escrita. Pois é gravada pelos fabricantes, não podendo ser alterada. Nada a ver. Sexta questão, galera. Para controlar os dispositivos de entrada e ou saída do computador, a fim de que seja possível interagir com eles, é correto o uso de... preste atenção. Para controlar os dispositivos de entrada e ou saída do computador, qual é o software específico? Algoritmo de escalonamento. Errado. Não é algoritmo de escalonamento. Software de monitoramento de tarefas. Errado. Software para gerenciamento de arquivos. Errado. Driver do dispositivo, galera. Certíssimo. Vamos comentar aqui as questões. Galera, letra A. Algoritmo de escalonamento. Errado. Galera, você pode perceber que se você tiver com seu sistema operacional aí, abra duas janelas. Abra um navegador e um documento, por exemplo. Vai ter uma dessas duas que vai estar sobreposta à outra. Por quê? Porque o sistema operacional Windows e Linux, eles são sistemas operacionais multitarefas. Certo? E essas multitarefas são preemptivas, mas lá na frente eu explico o que é isso. O que eu quero que você saiba é que além dele ser multitarefa, ele possui também um software de escalonamento. Ou seja, é um software que vai estar dando a hierarquia. Esse aqui está em primeiro plano, depois o usuário quer ver esse, então esse aqui está em primeiro plano. Então é por isso que uma pasta, uma janela, um arquivo fica sobreposto a outro. Porque um está em evidência, né? Então, isso é escalonamento. Ele fica criando a hierarquia do que está em primeiro, segundo, terceiro, enfim. Software de monitoramento de tarefas. Isso aqui no Windows vai ser chamado de gerenciador de tarefas. Certo? Todo processo que você inicializa, todo aplicativo que você abre, você consegue ver aqui. Inclusive, você pode encerrar um aplicativo através do gerenciador de tarefas. Software para gerenciamento de arquivos. Errado também. Aqui no Windows 10 a gente vai falar sobre o explorador de arquivos. Isso no Windows 10, tá?
Cuidado que o Windows 7 é o Windows Explorer, no Windows 10 é explorador de arquivos. Ah, Eduardo, por que tu está dizendo isso? Porque se a sua banca cobrar só o Windows, você tem que saber as principais características do Windows 7 e do Windows 10. Drive do dispositivo é o gabarito e linguagem que interpreta comandos do sistema operacional. Lá na frente a gente vai aprender que é o Shell. Agora não, mas lá na frente você vai aprender esse conceito para não endolhar o cabeção. Então vamos lá. Motivação, galera. Nada pode parar quem sabe onde quer chegar. Eu tenho certeza que você sabe onde quer chegar. Você quer chegar à sua aprovação. E se você está aqui no Team HD Curso, eu tenho certeza que o seu caminho vai ser trilhado com sucesso. Então, fica com Deus, bons estudos e vamos vencer juntos. Valeu!